Vamos trazer, então, aqui o destaque da edição, que são esses grampos, as escutas ilegais e na cela do Youssef, que foram aí obtidas pelos advogados da Lava Jato, e pode levar aí a um fim melancólico da Operação Lava Jato, uma reviravolta. A defesa do doleiro Alberto Youssef obteve 210 horas de gravação de um grampo ilegal que foi instalado na sua cela em 2014. E causa aí são 210 horas, mas 26 arquivos foram deletados, segundo os advogados do doleiro. Essas gravações foram feitas em 10 dias consecutivos e são fundamentais para a defesa do Youssef. Podem provar que as investigações da Lava Jato foram baseadas em informações obtidas ilegalmente. Então, compromete a validade de toda a operação. Queria ouvir, Rovai, depois o Glauco, sobre esses áudios. Odri, esses áudios são discutidos desde o início da Lava Jato. Eu me recordo muito bem que quando começou a Lava Jato, ali começaram a aparecer as denúncias que viriam transformar aquele caso num grande espetáculo judicial, surgiram informações de advogados que cobriam o caso, que estavam começando a cobrir o caso, de que eles estavam colocando os presos e grampeando as celas. E que tinham feito isso com a cela do Youssef. Os mesmos juízes, promotores que grampeavam, mandavam os delegados desligar o chuveiro dos presídios para todos os presos, falando que tinha tido um problema de curto-circuito. E os presos sabiam que era porque o Youssef, ou o Zé Dirceu, ou o Vacário, ou alguém que estava ali, não estava querendo ir para a delação, e que enquanto não tivesse delação, eles iam deixar os chuveiros desligados. Essa gente que se confunde com um torturador da pior espécie, grampeava conversas entre advogados e réus. Algo absolutamente... O Glauco é quase um advogado. Ele fez até o 5º ano de Direito no Largo São Francisco, se não me engano, 4º ano. Ele pode falar sobre isso. O quão criminoso é uma escuta ilegal. Se ela for... Inclusive, porque assim, eu, cidadão brasileiro, quero me defender de alguém... Fazer uma escuta legal é crime. Eu, Renato Rovai, estou sabendo que alguém está querendo me matar, eu faço lá uma escuta ilegal, já não é correto. Um juiz, um promotor, cara, isso desvirtua totalmente o sistema judiciário. Porque o juiz é aquele que tem que dizer que aquela prova não é válida. É ele que vai tirar a prova do processo. Não, esse cara estava mandando grampear. Esse vagabundo do Sérgio Moro. Vagabundo. Não tem outra palavra mais singela para usar em relação a esse sujeito. Porque isso é coisa de meliante. Isso é coisa de cara de 5ª categoria. Que é, na verdade, o que ele é. O sujeito que não sabe escrever nem o agradecimento na sua tese de mestrado, lá, sei lá, dissertação. Não, esse sujeito, ele grampeou e agora aparecem as provas. Aparece os áudios. Então, é de uma imensa gravidade.
Se nada for feito contra essas pessoas, Driglau, se isso ficar no limbo da história, todos os juízes e promotores se sentirão autorizados a fazer igual. Se não houver uma punição exemplar para esses patifes, eles se sentirão tranquilos. Eles diziam que não havia os áudios, não existiam os áudios. Eles mentiram, usando de fé pública. Enfim, eu conversei ontem com uma fonte que conhece os áudios. Passei a fonte para o Henrique, passou para o Rafael, está em matéria no site da Fórum, dizendo tudo isso. A fonte fala isso, uma coisa sem... É uma coisa... as pessoas não têm dimensão. Quer dizer, a mídia brasileira, a mídia neoliberal brasileira, liberal brasileira, sabe? Esses caras vão dar um destaque menor para isso. Por quê? Porque eles estavam, inclusive, eles eram, vou dizer, vou ser mais gentil, bunda e cueca. Eles eram bunda e cueca da Operação Lava Jato com o Moro. Eles estavam envolvidos no esquema da Operação Lava Jato. Teve jornalista que fez foto e comemorou a prisão do Lula aqui. Nós conseguimos! Tem foto lá de meia dúzia de jornalistas do Estadão, da Folha, da Isto É, do Globo, filho da Miriam Leitão, inclusive. Oh, vencemos! Depois de muita luta, conseguimos. Esses caras eram sócios disso. Porque se eu sabia que tinha uns grampos, que não cubro Brasília no dia a dia, que não tenho, não estou por trás de um grande veículo de comunicação, é um veículo pequeno para médio, dentro da internet brasileira, do jornalismo brasileiro, né? Então, a gente conseguia ter informações, sabia disso. Esses grandíssimos filhos de uma parideira qualquer aí do inferno, sabe lá, esses caras sabiam. E eles acomodaram Glauco e Dri. Acomodaram. Eles fizeram todo esse processo ser sujo do jeito que foi. Porque isso é uma sujeira. Bom, grampear cela é coisa de guerra, operação de guerra, onde não se existe Estado de Direito. Não, é gravíssimo, Renato, pelo motivo mesmo que você falou, né? Primeiro que é violação de direito fundamental, mas não é surpreendente, até por todo o histórico que o Sérgio Moro tem. É bom lembrar, Renato, que o Moro já havia sido julgado por suspeição em 2013, lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, teve um voto pela suspeição dele por conta de um HC, de um habeas corpus, que foi impetrado por outro doleiro que não o Youssef, que era o Rubens Catenati, relacionado ali ao caso Banestado. À época, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ela julgou o Moro, acabou absolvendo o Celso de Mello, ele votou pela suspeição, inclusive, do Sérgio Moro, e o Gilmar Mendes, na época, que não votou pela suspeição, ele considerou que o Moro tinha tido condutas censuráveis e até mesmo desastradas, mas afirmou que aquilo não podia ser confundido com suspeição, né? Inclusive, entre essas condutas que foram consideradas desastradas à época, a gente tem monitoramento de voo de advogado, violação, inclusive, né, do exercício da advocacia, e nós vimos durante toda a Lava Jato, que me surpreendia, Adri e Renato, era advogado apoiando a Lava Jato, sendo que a advocacia era atacada permanentemente pelo juiz Sérgio Moro. Isso é visível, né,
nas audiências, você consegue verificar ali no vídeo, inclusive dos depoimentos, em vários vídeos de depoimentos. Então, o Supremo podia ter parado lá atrás, inclusive, né? Naquela época, teve esse julgamento, 2013, foi recomendado que o Conselho Nacional de Justiça averiguasse a conduta do juiz, mas é isso, né? Oh, é censurável. Olha, é melhor dar uma olhada nele aí para ver se ele está indo bem, se ele não está. E no fim das contas, o que acontece? Acontece a Lava Jato. Acontece a Lava Jato com todo o apoio de uma parcela enorme, né, de quase toda a mídia corporativa, cultivando ali na opinião pública de que você tem ali na verdade, um grande esquema político perpetrado pelo PT, para, na verdade, se manter no poder, que essa era a versão que era vendida pelos integrantes da Lava Jato, inclusive as pessoas, né, num trabalho antipedagógico, porque acham que juiz e promotor é a mesma coisa, porque o juiz também era acusador, no fim das contas. Então, quando a gente vê as consequências de não se tratar da forma devida os desvios do magistrado, como o Sérgio Moro, mesmo antes da Lava Jato, ele já mostrava esse tipo de conduta. Então, é algo muito grave que se aceite ou que se normalize esse tipo de coisa. Então, o Brasil tem uma chance, inclusive, de reparar isso, né? De tornar mais rigorosas rigorosas não, efetivas as punições em relação a desvio de magistrado, de promotor, inclusive discutir, né, a própria seleção, o próprio ingresso dessas pessoas nessas carreiras e também reformular o tipo de punição, porque quando as pessoas veem que a sanção imposta a alguém é aposentadoria compulsória, né, num Brasil que fez uma reforma da Previdência para punir, na prática, uma reforma da Previdência punitiva, né, aquela que foi aprovada no governo Bolsonaro, para punir as pessoas que vão se aposentar mais tarde. E aí a sanção de um magistrado por uma conduta irregular é aposentadoria compulsória, fica difícil, né, a sociedade ter alguma crença no sistema de justiça brasileiro. A gente sabe que tem muita gente que é correta, mas estruturalmente o que é passado em termos de recado para a sociedade, né, por esse tipo de ação do Sérgio Moro, que acabou ficando impune durante muito tempo e que essa impunidade gerou outras irregularidades e outras ilegalidades, então o recado que se passa é muito ruim, né? E a gente sabe que os efeitos práticos que a Lava Jato teve, não só no nosso sistema político, né, com a eleição de um presidente de extrema-direita, mas também na própria economia, gerando desemprego, desestruturando todo um setor econômico brasileiro, isso é algo que é de difícil reversão. Então, que isso sirva de ilustração, sirva de exemplo daquilo que a gente tem que discutir em termos de modificação do nosso sistema de justiça e até, eventualmente, aí, de controle externo, como já foi discutido na própria Constituição, mas acabou sendo barrado. Então, tem que ser algo mais democrático, mais aberto e que tenha um diálogo com a sociedade efetivo para que a gente não tenha mais esse tipo de abuso sendo cometido de novo, porque nenhuma democracia ou dita democracia pode suportar um sistema desse.